Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre a prosperidade. Sabemos que nós comentamos sobre esse assunto aqui várias vezes, entretanto nós nos deparamos com algumas dúvidas de vocês, então nós vemos essa necessidade de estar sempre falando sobre essa questão. Entendemos inclusive que as duas problemáticas mais clássicas que nós encontramos problemas de prosperidade, finanças e também de relacionamento conjugal, né? Que nós temos essa dificuldade de lidar com essas questões. Bom, na questão da prosperidade, podemos entender na profundidade que é a capacidade que o indivíduo tem de acompanhar o fluxo do universo, da natureza. Nós vemos que existem algumas coisas que acontecem que muitas vezes nós aplicamos a responsabilidade somente naquilo. No caso, a crise, a pandemia, não sei, o emprego que paga mal, nós vamos colocando essas questões como justificativa para tentar entender o porquê que nossa vida não vai para frente, por que está estagnado. Vamos refletir um pouco sobre essa questão. Dando exemplo na questão de abrir um comércio. Né? Tem um negócio, você tem um negócio, conhece alguém que tem, e essa pessoa, ela tem maneira de trabalhar. Vamos colocar o setor de alimentos, que é um dos que mais dá dinheiro no nosso momento. Tudo bem. Quando o indivíduo trabalha pela internet, pode ser que ele pense, se eu trabalhasse presencialmente, eu ganharia mais. Também podendo ser o contrário. Trabalha apenas fisicamente. Alguém fala, abre uma loja virtual, entra nessa questão de rede social que você vai vender mais. Esses exemplos é para trazer para você a consciência de que nós sempre temos um porém para justificar o porquê que algo está fora do ideal na nossa questão. Se analisarmos todas essas questões que acontecem, que impedem a prosperidade, nós não enxergamos um padrão fixo. Será que é pela falta do físico? Será que é pela falta do meio virtual? Será que é pela falta de funcionário, pela falta de capital? O quê? O que determina se prospera ou se trava? É a energia, é a vibração, é aquilo que é emanado pelo indivíduo que abriu aquela empresa, por assim dizer. Então nós vamos trabalhar na questão energética para entender o porquê que essas coisas acontecem. Bom, então identificando alguns problemas que acontecem na nossa vibração, o principal é o egoísmo. Isso é bem tratado na questão filosófica. Mas nós vemos que o egoísmo, ele requer uma emoção que serve como combustível para que ele permaneça. Nesse caso, nós podemos ver que pode haver medo. Então, o medo de perder, o medo de errar, o medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser subestimado, enfim. Pode haver também a raiva. Então, eu ataco o outro primeiro por medo de ser atacado. Então, o medo que eu sinto cria esse ambiente de raiva, de estresse, de agressão e me faz agir por impulso. Nós comentamos com vocês a questão da lógica, como que ela é importante para manter lucidez independente do que aconteça. Sugerimos que você veja esse vídeo também. Bom, enfim. Então nós vemos que o egoísmo ele é sustentado por emoções nocivas. E essas emoções, elas se manifestam na consciência quando existem traumas, coisas que nós também já comentamos. Então o indivíduo passa por uma situação traumática, ele passa a acreditar que o entorno é hostil. Então ele desenvolve comportamentos que protejam a integridade psicológica. É onde ele cria essas defesas. Então, atacar para não ser atacado, ferir para não ser ferido, falar para não ouvir, deixar no vácuo, não responder, são jogos psicológicos dramáticos que nós vamos identificando à medida que amadurecemos, né? Existe também essa questão do prazer a todo custo. É uma crença muito forte que existe, nós vamos até falar um pouco mais pra frente, mas como que nós carregamos essa concepção de que o nada, sentar aqui e ficar aqui à toa, é o ideal. Vamos ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Que entra também nessa questão do quanto menos fizer, melhor. Então nós temos essa mentalidade, querendo ou não, né? De que tudo cai do céu, de que pode acontecer do nada. Vamos analisar vibratoriamente falando?
Sim, é possível, de fato pode cair do céu. Nada é impossível. Mas para que caia do céu tem que haver méritos. Algo tem que ser disposto ao universo para que algo seja devolvido. Então há uma transformação daquilo que é entregue. E para nós é muito difícil essa questão da confiança, justamente pelo medo, pela raiva. Então, quando nós estamos passando por um problema, para o indivíduo conseguir entender que essa relação com o universo é mão dupla, que ele precisa doar para que ele receba, isso exige uma catarse que pode levar muito tempo para que ele desenvolva essa consciência do senso da doação. Nós vemos que o nosso egoísmo, o egoísmo do ser humano, ele se manifesta em várias questões. Até colocamos esse exemplo do Narciso, que o Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então tudo que existe, ele se enxerga, ele quer se ver, ele quer entender como aquilo pode beneficiar ele de alguma maneira, independente da maneira que for. Então ele paga o preço da felicidade prejudicando o outro. E nós vemos que esse plantio negativo vai gerar uma colheita futura que vai ser sofrimento. E aí quando o sofrimento vier, entra o drama. Por quê? Por que acontece isso na minha vida? Então, para você que está ouvindo, se você está passando por uma situação problemática, isso exige um exame de consciência. Tentar verificar quais foram os padrões de pensamentos, o que foi feito, o que não foi feito, em prol de que foi feito. E essas respostas vão direcionando até a vibração, e aí é possível identificar o porquê que esse padrão acontece. Bom, aí entra na questão da racionalização. Além de saber que existe um problema, é interessante que nós aprendamos com ele. E para que a gente consiga aprender com o problema, nós temos que entender a raiz, como ele funciona. Nessa questão, identificar a retação, diferenciando o conveniente do inconveniente. Sempre falamos aqui para vocês que o que nós trazemos, essa reflexão, é além de ser certo ou errado, de fazer bem ou de fazer mal na concepção individual, mas sim de entender o que isso traz, o que isso acarreta. E aí começar a entender, isso compensa? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. É infinita possibilidade. Mas se eu for por aqui, aonde eu vou chegar? É essa a questão que é prudente se fazer. A retação. Isso envolve a questão de que existem conhecimentos que eles chamam de retação porque é um conhecimento verdadeiro que conduz o indivíduo a olhar para dentro de si. Então tudo aquilo que nos circunda, que tira o nosso eixo, que nos faz sairmos de nós mesmos, é um conhecimento falso, porque nos tira a lucidez, nos tira a consciência. E o indivíduo que não constrói a si próprio é construído pelo entorno. Lembre que o universo ele é muito bem estruturado, então nada fica sem norte, nada fica desnorteado. Mesmo quando nós temos uma massa social que não pensa por ela mesma, alguém pensa por ela. E é o que acontece muito hoje em dia. O que nós pensamos é realmente nosso? Nós herdamos isso de um site, de uma rede social, de uma publicação? Isso é verdadeiro? Isso tem senso? Tem embasamento? Vem da onde? Isso me serve? Isso me agrega? E veja que só de ouvir essas perguntas, muitas vezes nós ficamos incomodados de falar, nossa, tu quer dizer que é todo esse trabalho para tentar entender? Pessoal, é todo esse trabalho para tentar entender. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo esses hábitos, fica automático. Então nós não percebemos mais. Igual quando nós aprendemos a dirigir. No começo, cinto, primeira, abaixar o freio de mão, ligar a seta para dizer que eu vou sair de onde eu estou estacionado. Então, nossa, quanta coisa tem que pensar, gente. Tem que olhar para ver se está vindo alguém. No começo é difícil, parece difícil, mas depois... A hora que você viu, você já está andando com o carro, porque automatizou. Então a nossa mente, ela nos ajuda se nós dermos as ferramentas para ela. Se nós protegermos nossa mente, ela nos protegerá. Essa é a questão também da vibração, da polaridade, dos semelhantes que se atraem. Ser para saber, para entender, para compreender. Aprender com a projeção, isso casa com a frase que nós falamos do que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Como que podemos entender isso que a gente estava falando? Tudo ele enxerga o interesse. Na questão do princípio da projeção, que é um dos princípios do universo, ele é didático quando nós conseguimos entender qual parte de nós está naquela situação que requer uma atenção. Então, por exemplo,
Tá todo mundo fofocando, eu entro no meio da conversa. Tudo aquilo que está sendo falado sobre nós mesmos. Porque como podemos identificar uma coisa que não temos? Nessa questão nós vemos, se eu não prospero, se a minha vida não está dando certo, se eu sinto que está tudo errado, olha em volta. Do que as pessoas estão falando? Onde eu estou inserido? Como que está a casa? Como que está o emprego? Faz uma análise. E aí você vai começar a entender quais são os padrões mentais que te põem nessa condição. A partir do momento que você tiver a consciência desses processos, você começa a mudar os comportamentos que correspondem a essa afinidade. Então, no caso, o que faz o indivíduo não prosperar? Um dos, na verdade, é a procrastinação. É acreditar que tudo cai do céu. Então ele senta e espera um milagre. Como que nós podemos ver isso acontecendo ao nosso redor? Pelos indivíduos que reclamam. Se houver muitas pessoas reclamando, falando, ai, porque o governo, porque o patrão, porque o colega, porque a empresa, porque ela foge de si própria, então nós podemos ver que aí não há prosperidade de fato. O que o indivíduo de fato quer? Dramatizar, lamentar. E veja, ou nós lamentamos ou fazemos, é até aquela questão. Se pensar muito, não faz. Eu aprendi isso com a mãe uma vez na questão da louça, né? Cavai, eu não gosto de lavar louça, né? Não pensa, filho, faz. Porque se você pensar, você não faz. Aquilo foi valiosíssimo. Então nós vemos que a mente é bem assim. Ela começa a juntar justificativas. Ai, depois você faz. Ai, ninguém vai ver, ninguém percebe, ninguém liga pra isso. Quando você vê, já passou um mês e nada. Mas por que a mente faz isso? Porque é isso que nós damos a ela, né? Bom, até ela ficou preta aqui, criança raiz plantada desde cedo. Então, é aquela questão que a gente estava falando da a lei de não fazer nada, de esperar as coisas caírem. Isso é uma coisa que vem sendo plantada em nós desde crianças. Nós acreditamos que não precisamos fazer muita coisa. E muitas vezes nós não queremos. Nós trabalhamos a vida toda para chegar na aposentadoria, para poder não fazer nada, ficar em casa sem fazer nada. Veja que o instinto do corpo humano, assim como de toda criatura, toda a criação por si, é movimento. O universo é movimento. Um corpo físico que fica parado atrofia. Nós já temos provas para explicar isso. Aí entra a questão da fisioterapia, por exemplo. Então o corpo é feito para se mover. Quando nós olhamos para nós mesmos e falamos que queremos fazer nada, nós abrimos mão da nossa vida. Porque a vida é ação. Então se nós abrimos mão, a natureza vai lá e... Bom, já que ele não quer fazer nada, vamos respeitar. Desencarne. Como é que vai fazer com uma situação dessa? O livre-arbítrio tem que ser respeitado. A natureza tem seus princípios. Esse planeta tem seu objetivo. Qual é a forma de tentar agradar a todos? Realocação, como se fala, né? Entrando na questão da prática das virtudes, elas são importantes para poder modificar a maneira que nós vibramos. Então nós vemos a questão do doar. A gente até colocou entre parênteses porque é interessante doar. Aquilo que não dá para você ficar segurando. Você expele e entrega. Não pode apegar naquilo, porque se apegar e trazer de volta, apego, sofrimento, plantio negativo. Então fazer pelo outro sem esperar. E essa questão, tudo bem, eu vou fazer pelo outro, mas e se ele não merecer? Essa é uma grande questão que particularmente também no começo me pegava muito. Então nós começamos a mudar a nossa forma de pensar essas coisas. Por exemplo, o que é pensado hoje? Nós fazemos pelo todo, por Deus, pelo universo. O indivíduo é parte do universo. É uma parte negativa? Talvez, pode ser. Mas eu faço por algo maior. Uma coisa que eu, por hora, posso não entender. Pode ser que eu demore muito para entender. Mas é uma coisa que eu sinto, porque eu sei a essência do próximo. Eu conheço a minha essência, pelo menos em parte. Então eu sirvo a criação. É aí que entra a questão da doação. Transformando a expectativa. Nós já definimos algumas vezes a expectativa da esperança, que a expectativa vem de espectro, que lembra... É como se lembrasse uma fantasia, um sonho que se sobrepõe sobre a realidade e o indivíduo fica alienado. Essa questão da expectativa é de fazer algo por alguém esperando algo em troca, que entra na questão que falamos sobre o benefício. O que isso aqui me agrega? O que isso aqui vai me fazer bem? Se eu ver que não me faz bem, eu simplesmente não faço.
Uma mentalidade dessa é uma mentalidade materialista, que acredita que existe só essa linha do tempo onde ela vai ficar encarnada. Quando o indivíduo ele aceita o eterno, o contínuo, ele entende, ele realmente entende, fala, bom, no caso, estou fazendo a bondade para o outro. Se ele vê ou não, livre-arbítrio dele. Eu estou fazendo o meu porque eu sinto que é o certo, que é o melhor para mim mesmo, que me faz bem. O outro vai ter a colheita dele daqui para frente, que Deus tenha piedade se esse indivíduo estiver plantando algo negativo. Então veja, nós entendemos a essência do ser humano, do que ele é capaz, mas ainda assim nós fazemos o nosso. E nós vemos que nós, muitas vezes, somos muito tendenciosos. Então assim, ninguém é honesto, por que eu vou ser? Todo mundo está roubando, por que eu não posso roubar? Todo mundo está mentindo, por que eu não posso mentir? Veja que essa massificação significa o quê? É um indivíduo que não pensa por si próprio, que não tem as próprias opiniões, que em conclusão não sabe quem ele é. É o desconhecido para si próprio. Como já falamos também, veja que os grandes mestres, as grandes pessoas foram aquelas que viram que havia algo a mais. Elas seguiram aquilo porque sentiam dentro dela aquele anseio. Foram contra tudo e todos, foram taxadas de muitos nomes pejorativos, mas fizeram a história. Porque não foram feitos pela história. Eles tinham lucidez, consciência. Saber e confiar no todo entra nessa questão da doação. E assim, cada um tem uma visão de Deus, né? Alguns acreditam que é o Senhor, que está no céu, outros acreditam que é tudo, outros acreditam que não acreditam nessas coisas. Independente da sua crença, uma coisa que nós sempre recomendamos para as pessoas é que elas parem e meditem um pouco. Meditem na força, né? Levanta o braço, fala, ouve, vê, enxerga, sinta. Que força é essa? Que força é essa que te mantém? Que força é essa que faz você estar aqui? É a força de vontade? Força de vontade expressada pelo quê? Pela vida, pelo amor, não é verdade? Por que esse corpo está de pé? Ele poderia simplesmente cair no chão, se desfazer. O quê? O que mantém o meu corpo aqui, comigo? É amor. A doação das células está... Vamos apoiar essa alma por esse tempo terreno, porque ele tem um recado para dar. Então, é a mesma coisa com o seu corpo. Que força é essa que te mantém aí? Que força é essa que te mantém presente? A vida, o amor, essa é a questão, essa é a energia que nós buscamos sentir a todo momento. Manter a lucidez, orar e vigiar na questão constante de se lembrar a essência da vida, da consciência. Agradecer o que tem, mudando os comportamentos necessários, evitando a reclamação. A palavra reclamação ela é até interessante porque ela clama, eu chamo, eu reclamo, eu chamo novamente. Então é um looping de fato de drama, reclamação, tendencionismo, enfim. Nessa questão, é um exercício também, gente. A vida não tem segredos, né? Ela é tudo muito na cara, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver. Eu digo até por experiência própria. Às vezes a gente tem um insight assim de uma coisa e fala, pô, mas tava na minha cara e eu não enxerguei. Pelo amor de Deus. Enfim. Nessa questão nós vamos agradecer o que temos. Agradecer o corpo, a começar pelo corpo físico. Como que pode um corpo orgânico estar aqui comigo? Muitas vezes, né, a maioria das vezes, nós enchemos esse corpo de toxina, de problema, e ele tá ali, tá dolorido, mas tá ali. Começar por aí. Agradecer pela água, pelo planeta. Olha o planeta, o que a gente faz com esse planeta, meu pai amado. A árvore não pergunta o que eu vou fazer, se eu vou vender, se eu vou dar, se eu vou jogar no chão, se eu vou pisar em cima, se eu vou deixar estragar. Ela dá, ela se doa. Um exemplo de doação. Então, quando nós paramos para analisar a natureza e a gente compara com a gente mesmo, a gente fala, o que eu estou fazendo? A natureza prospera, independente do que aconteça, ela cresce, ela se manifesta, ela está. E eu? Se eu estou ao contrário disso, eu estou fazendo o quê? Para onde eu vou com isso, né? Não mudar e exigir mais da vida configura drama e justifica a procrastinação, casando com essa questão que nós acabamos de falar. Nós esperamos que tudo tem que cair do céu, que na questão do milagre, né, querendo falar mal de milagre, gente, mas é que o milagre alguém fez.
Alguém fez acontecer. Nós só não sabemos quem, ou não queremos saber quem. Então, desencoraje esses impulsos de reclamar, de falar que é culpa dele, culpa dela, culpa disso, culpa daquilo. Parou! O que eu posso fazer? Qual é o meu papel aqui? O que dá para eu melhorar aqui? Controle mental. Independente do filho da mãe que passe com o carro enquanto grava vídeo. Mantenha calma. Acontece. É a vida acontecendo. Nós temos que ser parte da vida e não impor nossas vontades sobre ela. Isso entra na questão de prosperar, estar no fluxo. Tudo bem? Esperamos que você tenha gostado. Pedimos que você avalie o vídeo, que você comente suas dúvidas, o que você sentir, nem que se você fala, oi, tô aqui, qualquer coisa, ok? Até a próxima!